Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula da segunda turma do Reconectar. Parabéns para aquelas que tomaram a decisão de participar da primeira e da segunda turma e com certeza da terceira, da quarta, que nós vamos transformar agora o Reconectar em, assim, um clube. Nós vamos ter o nosso clubinho aqui das mulheres, das meninas, para a gente estar sempre juntinhas. Então, a primeira turma do Reconectar, como eu falei da última aula, quem não assistiu, pega o link do nosso grupo VIP do WhatsApp, tá lá o link da primeira aula da segunda turma. Quem quiser assistir, pode assistir todas as aulas da primeira turma, que foram 4, sempre são 4 encontros no mês, 1 por semana, em duração mais ou menos de 1 hora. Então, meninas, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Hoje a aula é muito, muito produtiva. Hoje pode pegar sua aguinha, pode pegar seu lenço. Hoje nós vamos mexer em algumas coisas que estão aí guardadas, mas nós precisamos, várias vezes na nossa vida, arrumar o nosso armário, né? Pode balançar a cabecinha, tem que arrumar o nosso armário. Nosso armário de roupa, principalmente, a gente precisa dar uma arrumada nele, fora as outras coisas que a gente precisa estar sempre fazendo esse movimento. Então, vamos dar início agora à nossa segunda aula da segunda turma. Boa noite a todos, tá? Que o tema de hoje é desbloqueando o nosso passado. Então, hoje eu vou convidar vocês para dar mais um passo. Nós estamos dando passinho por passinho. Então, a nossa jornada de hoje também é sobre a nossa essência. Nós vamos voltar para nós mesmos, mas esse passo, a gente não vai andar para trás para voltar e retornar e sentir saudade daquilo que a gente viveu, não. Nós vamos fazer algo, mas sem nos machucar, com cura. Nós vamos fazer algo, não como fuga hoje, mas como cura, tá? Então, a gente vai voltar no tempo. Nós vamos fazer uma mentalização também, que o nosso tema é desbloqueando o passado, resgatando a sua história sem dor. Hoje nós vamos voltar ao passado, mas eu não quero que ninguém aqui sinta dor. Nós vamos voltar para dar uma olhadinha, uma consultada, e quem tem algo para ressignificar, aí sim nós vamos acabar ressignificando, porque o que eu vou fazer hoje, a tarefa e a mentalização de hoje, faz parte de curas, assim como nós precisamos, às vezes, perder algo para ganhar na frente. Então, não tem como. A gente sempre tem uma coisinha ainda que a gente não está conseguindo lidar. E muitas vezes, a maioria delas, é algo que a gente sempre fala, desde o primeiro Reconectar. É alguma emoçãozinha de algum ponto que está lá atrás, daquilo que a gente não quer mexer. Às vezes a gente fica protelando arrumar o armário lá de roupa, porque vai espirrar, porque tá, né, vai ter que limpar a sujeira. Então, hoje é muito importante a gente voltar no tempo, mas nós não vamos sofrer, nós não vamos reabrir as feridas, vamos resgatar parte de nós que ficaram presas. Estão lá dentro do armário lá e você não mexeu, mas você também não quer mexer, mas ela está lá. Alguma coisa, às vezes, no inconsciente de vocês acabam repetindo algo porque você nunca quer mexer naquela caixa. Aquela caixa, você tem medo de mexer naquela caixa, você não quer ficar com aquelas emoções presas. Mas onde tem emoção presa, não entra emoção nova. Então, às vezes, você não quer desapegar de uma roupa velha sua, porque você acha que você vai entrar nela e você já mudou, seu corpo já mudou, você já está diferente, ou você está magra demais, vai ficar largo, ou você está mais gordinha. Eu, por exemplo, estou com muita ali, eu tenho que desapegar, porque eu não vou entrar nela mais. E também já está com modelo velho, a gente pode ter coisas novas sempre na nossa vida, tá? Então, vamos fazer isso hoje para resgatar parte de nós. Bom, aquelas partes o quê? Que a gente deixou pelo caminho, quando disseram que a gente era demais, que a gente era de menos, quando tentaram nos calar, que nós falamos da última aula, foi o quê? O poder da sua voz, o poder de você destravar e ainda destravar outras pessoas. Quando a gente acredita, eu não sou amada, eu preciso ser amada, quando a gente precisa deixar quem nós somos. Então, quantas vezes nós fomos crescendo e aos poucos a gente acabou se apagando. Quantas vezes você não quer mexer lá? Vou dar muito exemplo do armário de roupa, guarda-roupa nosso hoje.
Porque a gente, às vezes, fica lá muita coisa e vai botando mais coisa e a gente não faz a limpeza dele. A gente vai ter que jogar tudo na cama hoje, ver o que presta, o que não presta, ver o que tem até coisa lá dentro que você foi colocando e nem sabe que tem. Então, isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos não nos calar, mas hoje nós vamos nos moldar. Então, quando a gente acredita, né, que a gente é amada e que a gente precisa deixar tudo de bom, do poder da alegria que a gente falou entrar, o que acontece? A gente gera novas emoções, novas ideias, nova produtividade, a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira, com mais facilidade de lidar. Então, hoje, você não vai se machucar, tá? Então, hoje você vai ver que você não é fraca e que você também não precisa ser perfeita. Então, vamos lá. Sem perceber o quê? Muitas vezes a gente passa a olhar para nós com os olhos de dor, de vitimismo, né? A gente fica aqui, só enxerga a falha. Tem dias que a gente está assim. Teve um Rios da Janine aqui, nossa mentora também, que eu vi essa semana e ela fala, nossa, por que não descansar? Por que a gente se cobra tanto? Eu quero essa semana descansar. Pode, gente, vocês podem descansar. Vocês não podem procrastinar. É diferente. A procrastinação é diferente do time, é diferente do parar um pouquinho, é diferente de respirar, é diferente de voltar para dentro, é diferente de se reconectar, é diferente de fazer uma meditação. Eu sei que a gente, às vezes, não se sente amada e, aos poucos, o que vai acontecendo? A gente vai se apagando. Então, a gente vai ouvindo lembrando daquelas frases que ficaram no inconsciente e você acha que você é aquilo, que você não serve para isso, que você é fraca, que você não é perfeita, né? Então, o que acontece? Você só olha com olhos para você com olhos de dor. Então, esse time também é importante, assim como fazer uma faxina, uma limpeza. Peraí, qual é a dica que eu sempre falo para vocês? De todas as coisas que a gente deve guardar, o que a gente deve guardar? Nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Assim como escovar os dentes, lavar todo dia, né? Aquilo que precisa lavar, todo mundo sabe, muito bem lavadinho, nós precisamos lavar o nosso coração. Então, muitas vezes, esse tempo que a gente precisa tirar vai fazer diferença. E você não é preguiçosa, ninguém pode falar que você é isso ou aquilo, porque você precisou desse tempo, você às vezes não quer conversar com ninguém, às vezes você está introspectiva, mas faz desse tempo um tempo de cura real, um tempo onde você vai tirar para olhar para dentro. Então, não tem problema. Você vai olhar com maturidade, com compaixão para você, com amor, porque a gente nunca erra porque a gente quer. A gente nunca erra porque a gente quer. Então, eu sei que muitas vezes a gente fez o melhor, a gente fez com o que a gente tinha, mas você tem que aceitar, primeiro, que nós precisamos ter uma maturidade para a gente crescer. A gente tem que ter. E andar de 2 em 2 já é bíblico, né? A gente sabe que quanto mais suporte a gente tem, quanto mais pessoas a gente se conecta que estão na mesma vibe, na mesma frequência, no mesmo ambiente que te eleva, o que acontece? A gente cresce. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta, que estão andando com você. A gente começa a ser a média dessas pessoas. Geralmente, a gente convive com 5 pessoas mais queridas. Se essas pessoas não estão querendo aprender algo, se as pessoas não estão se conectando com algo legal, se essas pessoas estão fazendo coisas erradas, você acaba, sem perceber, ou ficando mal vendo aquilo, e não sai daquilo ali e acaba trazendo essa energia para vocês, ou vocês acabam se moldando, sendo a média daquelas pessoas. Então, por isso que é muito importante, e eu honro a vida de vocês, eu estou apaixonada por vocês quererem continuar feliz, porque aqui é um ambiente de crescimento. Pode ser que você não se conecte comigo, você pode ter outros mentores, pode ser que você se conecte com a Janine, pode ser que você se conecte com a Jussara, com a Leite, com a Maria, com a Selma, com todas as meninas que estão aqui, mas se estão aqui, eu tenho certeza que Deus, quando Ele dá a visão, Ele vai te dar uma missão. Vocês estão aqui para ouvir alguma coisa hoje. Pode ser uma palavra que você vai ficar assim, já vai sair daqui diferente, querendo arrumar o seu armário, fazer um caos, jogar tudo em cima da cama, ver o que presta, o que não presta. E aí a gente vai ter hoje esse tempo de cura, quero olhar para você com essa forma diferente, olhar para a sua história. Então, hoje você vai fugir do que te marcou. Hoje você vai olhar. E ao olhar, você vai abraçar.
você mesma. Isso, vocês vão se abraçar. Hoje vocês vão se abraçar e hoje é um dia de libertação, liberdade. Vocês vão se liberar para começar algo novo amanhã. Eu sei que não vai ser tudo, mas nós vamos todos os dias treinar, liberar alguma coisa. Eu pedi semana passada como tarefa para vocês treinarem a falar, mandar uma mensagem, um áudio para alguém, né? Como discípulos, vocês vão pescar pessoas. Vocês fizeram isso, treinaram olhar no espelho? Você é linda, você é amada. Treinaram falar com alguém, mandar uma mensagem, mandar um post. A gente conversou semana passada sobre o chamado, né? De como é importante a gente estar servindo alguém, porque essa energia do servir sempre vai voltar para a gente. Então, queria agora que vocês, para se abraçar de uma maneira diferente, vocês fechem os olhos de vocês. Feche os olhos de vocês, coloca a mão no peito de vocês, tá? Feche os olhos, coloca a mão no peito. Imagine agora, nós vamos voltar, mas sem feridas, como eu falei. Nós vamos fazer uma regressão, uma mentalização, mas é algo sem ferida, algo leve, e que você agora vai ver a sua versão mais jovem. Quero que agora você se imagine na sua versão mais jovem. Talvez uma menina, uma adolescente. Ela está ali. Essa pessoa que você está vendo com você em alguma época da sua vida, quero que você olhe para ela e ela está olhando para você. Pode ser que ela esteja assustada, pode ser que ela esteja com vergonha, pode ser que ela esteja curiosa, mas de uma certa forma, ela está te pedindo ajuda. Então se imagina agora você olhando para você numa versão mais jovem e ela está te pedindo ajuda, está estendendo as mãos para você. Agora eu queria que vocês fizessem essa caminhada até ela. Olhe com os olhos fechados, você vai mentalizar, tá? Não precisa abrir seus olhos agora. Olhe para ela. Olhe para a sua criança. Olhe para ela de uma maneira diferente. E nós vamos liberar, como eu falei, alguma dor, algum trauma. Se você não tem, fica aqui para você aprender como fazer com outra pessoa. E tá tudo bem. Mas, às vezes, é alguma coisa durante a semana que te feriu, é durante esse tempo agora. Pode ser que não seja do passado, mas você vai, então, usar isso para o agora. Então, eu quero que você olhe para a sua versão mais jovem e fala, eu te perdoo. Você fez o que você pôde. Repete para essa pessoa, eu te perdoo. Você fez o que você pôde. Você não é culpada. Você não precisa mais carregar essa dor sozinha. Agora olhe para ela, respire fundo, consegue conectar diretamente na alma da sua jovem, de quem você escolheu. Olha dentro dos olhos. Você vai respirar e agora você vai permitir que essa mulher que você é hoje abrace parte do que ficou lá preso no passado. Você vai abraçar essa versão que você está vendo agora. Você vai dar um abraço, mas um abraço assim, de libertação. Libertação. Mesmo que você está olhando para você como versão, pode ser que você está liberando uma coisa agora que você precisa liberar. Pode ser que seja alguma coisa que aconteceu essa semana, algum fato inédito também você vai estar liberando esse fato. Se você não tiver hoje algo para liberar com essa versão que você está olhando, você vai liberar algo que aconteceu essa semana, nesse tempo, esse mês, esse ano, algo que você precisa. Então, eu quero que você respire fundo e dê esse abraço forte, sentindo o peito junto do outro peito da sua versão que você escolheu. Aí você vai repetir agora, minha história me trouxe até aqui, mas não me define mais. A dor ainda pode me visitar, mas não comanda mais o meu coração. A memória ainda existe? Existe. Pode ser que lá atrás algo foi muito forte, você tem ainda memórias, por mais que você significou ainda, alguma coisinha está ali e existe. Mas não te prende mais. A memória existe, mas ela não te prende mais. Respira fundo, olha para a sua versão, pega na cabeça da sua versão, assim, no rostinho, olha dentro dos olhos
Imagina hoje você curando alguém, você falando isso para alguém, não só para sua versão, mas agora vocês vão entender que vocês podem ajudar mais pessoas servindo também, ajudando elas a sair de um desafio que elas estejam. Isso é um treinamento para vocês. Isso não te prende mais. Agora eu quero que vocês se sintam livres, mais uma vez, dessa versão que ainda tinha algo. Livre para escrever novos capítulos. Que tal escrever um livro? Sua pior história pode salvar muitas pessoas. Agora você vai afastando levemente dessa versão, olhando como se tivesse, assim, uma despedida, mas a despedida com saudade, uma despedida gostosa, aquela despedida quando a gente vai viajar e fala, daqui a pouco eu volto. Agora você está se libertando para falar que essa história que você se conectou hoje e olhou dentro dos olhos e falou, calma, vai dar tudo certo. Essa dor não comanda mais vocês. Devagarinho nós vamos liberando, né? Você vai falar que tudo deu certo, você vai olhar com compaixão, você está dando já o tchau, você está atravessando esse problema, seja no seu trabalho, seja em casa com relacionamento, seja algo que você ainda tem medo, que você tem trauma, que aquilo ali te fere, somente quando você vai dormir, aquilo ali fica te, né, impedindo. Olhando para essa versão sua, você está deixando ir tudo. Você não é o seu passado, você é quem sobreviveu a ele. Você é a mulher que está aqui hoje. Vocês são mulheres capazes, vocês são imparáveis. A produtividade agora vai tomar conta de vocês. Vocês agora estão vendo aquilo ainda que feria lá de trás, sem sofrimento. Vocês vão começar a dar tchau. E essa sua versão mais nova, ou esse problema que você está passando essa semana, você vai dando tchau para ele, para você conseguir alimentar coisas boas durante a semana, para você conseguir vencer esse desafio. Você agora vai ficando inteira, não em pedaços, mas decidida a se reconstruir com mais verdade. Porque muitas vezes a gente vive de condição. E viver de condição é dar abertura ao inimigo. E você precisa tomar decisões. Porque quando a gente não toma decisões, a gente vive em pedaços. É decisão, eu não posso por causa disso. Eu não tenho porque eu não faço isso. Toda hora você bota uma condição para conseguir conquistar a coisa. Eu não tenho dinheiro. Eu não consigo fazer. Eu não sou capaz. Eu não sou isso. Essa versão sua agora veio para você olhar, para você gerar um caos naquilo que você precisava mexer, mas eu não quero dor. Eu não quero que você cave a ferida. Eu quero que você olhe para aquilo que precisa ser ajustado. Então, não é o fim de uma dor, é o começo de uma libertação. Eu sei que tudo é treino, a gente tem que treinar todos os dias para que as coisas aconteçam com excelência. Então, é a partir daqui, de hoje, que nós vamos liberar aquilo que ainda estava nos ferindo. Eu quero que vocês se reencontrem com vocês, com aquilo que vocês querem construir. Agora, pensa agora algo que vocês desejam muito. Vocês estão desejando demais. Vocês não precisam mais fugir e ter condição para construir isso que vocês estão fugindo. Você não vai fugir mais hoje. Você vai treinar. Você vai pesquisar. Você vai estudar. Vocês vão estar prontos agora para não ter mais medo. Não ficar falando eu nasci assim, eu cresci assim. Não vai dar mais legalidade aos pais que fizeram algo errado ou vai sentir também raiva deles. Não, vocês vão liberar todas as pessoas que vocês acreditam ou que vocês contam uma mentira para vocês mesmos, que aquilo ali não te deixa crescer. É através do seu nome, que às vezes você não gosta, que te deram. É através da sua essência. É o seu coração que precisa ser limpo. É a volta para casa, que muitas vezes você está na sua própria casa, mas não se sente em casa. São os desafios da semana, os desafios da sua história. Hoje a gente tem que voltar para a gente descobrir e treinar durante a semana. Por isso que eu peço que durante a semana a gente treine sobre o que eu preciso reconstruir ou construir. Por que eu não estou conseguindo voltar e fazer
algo diferente? O que está me prendendo? O que você diria para aquilo que te prende para você há 10 anos atrás? Se você fosse um livro, hoje, qual seria o título do seu livro? Vamos pensar, eu olho para a Janine e eu penso em livro. Assim. Se você fosse um livro hoje, qual o título do seu capítulo que você gostaria de escrever hoje? O que você precisava mudar em você para voltar para a sua conexão, para você encerrar o capítulo que ainda precisa? Qual história? O que te trouxe até aqui? A gente chegou aqui por alguma coisa, né? No Reconectar. Você ainda escuta alguma voz? Eu não sou suficiente. Ai, você só atrapalha. O que você precisa? Se você fosse um livro, qual é o capítulo agora do seu livro? Uma nova história, né? Uma nova história Deus tem para mim. Tem a música do Fernandinho. Qual a nova história que você quer escrever hoje? Precisa ressignificar ainda alguma coisa? Não precisa? Se não precisa ressignificar nada, o que a gente tem que fazer? Aprender. Aprendizagem. Aprender mais. Por que tem muita gente que quer criar um negócio novo, mas ela tem medo? Porque é a falta do conhecimento. A sabedoria diz que o maior conselho que a sabedoria tem é o quê? Aprender todos os dias, buscar algo novo. Então, a gente não vai crescer todos os dias se a gente não ressignificar, né? Que não é esquecer, mas é tirar o quê? Esse veneno que fica em nós. Não esquecer algo que precisa, não sair de um luto, por exemplo, é o quê? Ficar com um veneno ali, com o coração sujo. Então, como que a gente faz? A gente tem que olhar para trás sem se perder, porque a gente não pode fazer mais buraco naquela ferida, a gente precisa ver, buscar, para que a gente possa fazer um novo capítulo todos os dias, toda semana, todo mês, aquilo que você planejou. Quanto tempo vocês não fazem uma lista de profetização? Eu sempre peço para vocês um caderninho, um lápis. O que te atrapalha hoje? O que está te atrapalhando, por exemplo, ter um tempo só para vocês, como a gente falou hoje? Um tempo de descanso. A Janine falou essa semana no Rios, acompanhe ela no Instagram, maravilhosa. Mentora que está aqui, que no último Reconectar, ela também falou, né? Foi convidada, deu a palavra. Se ela quiser hoje falar algo, eu vou deixar, tá aberto, seria muito bom. Então, hoje é o quê? A gente voltou lá atrás, olhou para uma versão, viu, pensou em arrumar. Caramba, eu preciso escrever alguma coisa, vocês não podem ficar parados. Pode ser com 54 anos, 64 anos, 70 anos, 80 anos, 30, 20, 12, 11. A gente tem que aprender todos os dias a libertação da nossa aceitação, né? E não ficar vivendo de condição. Eu não ganhei isso, eu não posso fazer isso. Eu não tive isso, eu não... Não. Hoje é o dia de se libertar, tá? De não se prender ao passado. Você tem que fazer muitas perguntas para vocês, mas não precisam fazer perguntas que vão te ferir a ponto de vocês se sentirem assim, mal. São perguntas para te acolher, para a gente descobrir. Agora, se ainda dói lembrar, porque não está ressignificado, meninas. A gente precisa entender isso. O impacto das histórias mal resolvidas na nossa vida. Então, a gente vai ter que resolver, né? Nós vamos ter que aí realmente pensar nesse título de hoje. O que você quer escrever num capítulo de tudo que você vai escrever? Porque o seu nome vai estar lá no livro da vida. Agora, se imagina se você também leva para lá e fala, olha, eu também escrevi um livro. E esse livro pode estar aqui, esse livro pode estar feito aí pela Janine, que tem editora. Não estou aqui fazendo pitch de venda, mas é muito legal você falar, cara, eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade, eu gosto de escrever. Conecta com ela, que ela vai te falar como você pode fazer. Você não é o erro, você sobreviveu para fazer algo maior. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor e segue o seu propósito. Qual é o propósito de vocês? Que vocês ainda andam com medo do inimigo? Vocês ainda andam com medo da sombra? Se a gente, meninas, não curar a raiz do problema, nós vamos continuar tomando remédio para remediar as coisas.
Por que tem os psicólogos, terapeutas? Por que tem? Porque é muito difícil a gente ir, não falando mal da medicina, e o neurologista e tal, que ele vai dizer o que ele vai dar um remédio para remediar aquilo, mas ele vai falar, vai te encaminhar. Você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicólogo, você precisa de um terapeuta, você precisa de um psicanalista. Vocês precisam ver a raiz do problema. Então, por que a gente não precisa, quando a gente tem inteligência emocional, quando a gente entende nossas feridas, a gente quer escrever um novo capítulo, a gente quer ressignificar, basta a gente estar com disposição e falar, eu quero vencer, e sair do vitimismo. Nós vamos ser vítimas de várias coisas, mas ficar no vitimismo, não sair de um luto, não aceitar que às vezes que Deus está vendo coisa que você não está vendo, por isso que Ele está tirando daquilo que você mais deseja hoje, Ele está te tirando por quê? Porque Ele está vendo que aquilo ali não é para você, e você vive desejando aquilo que não é para você. Então, hoje, para a gente, o assunto de hoje é reconectar o passado sem se ferir, para ver o que precisa limpar para entrar novas emoções. Não tem como eu mudar todo o meu guarda-roupa se eu ficar apegada a ele e não trazer novidade. Ah, Lê, mas eu não posso comprar. Não, tá tudo bem, gente. Não é para mudar o guarda-roupa. É para organizar o guarda-roupa. Se aquilo ali... Eu amo minhas roupas antigas. Não é sobre isso. É sobre estar sempre organizando, porque não tem como. A gente vai pegando, vai entrando poeira, vai entrando sujeira. Assim é o nosso coração, assim é o nosso dia a dia. Aí você vai carregando pessoas, o problema de pessoas. Tem gente que passa mal quando vê uma notícia que hoje tem muitas notícias fakes, de mentira, para ganhar engajamento. E aí a pessoa até morre por uma mentira que está sendo contada só para atrair sua atenção. Então, como a gente tem que estar alerta e aprender todas as coisas para desbloquear o passado, resgatar o presente, não se preocupar com o futuro, porque o futuro só pertence a Deus, não pertence a gente. Parar com essa coisa de ter medo daquilo, do mal. Gente, para de ter medo do mal. O mal não vence o bem. Mas é bíblico e milenar que Deus pede para a gente orar e vigiar. Porque o ambiente de vocês, que vocês têm medo de espírito ainda, vocês estão negativos. Vocês não, eu repreendo na minha casa do Senhor, aqui não tem passado, não tem nada, não tenham medo. Repreende, coloca Deus como centro. Eu não quero ninguém com medo de nada. O medo, a gente tem o medo porque a gente vai... Para que a gente tem o medo? O medo não vai ter ausência do medo, mas é um medo em que te faz ser indignado positivamente. O que é isso? É você falar, caramba, eu tive medo disso, mas isso realmente... eu preciso parar por causa disso? Ou eu preciso vencer isso? Ah, eu não consigo correr 5 quilômetros. Será que realmente eu não consigo correr 5 quilômetros? Ah, mas porque o meu amiguinho me empurrou lá no passado, quando eu estava correndo, eu fiquei com medo de machucar meu joelho, até hoje eu nunca mais corri. Tá vendo? Pode ser que não seja algo lá do passado tão sério. Porque às vezes eu fico falando aqui, parece que está todo mundo doente, né, do passado. Não, são coisas assim, eu não vou cozinhar. Eu tinha medo de panela de pressão, porque na casa da minha tia, quando eu era criança, eu estava lá, estourou a panela de pressão, voou ao telhado da minha tia Rosinha, eu lembro que era criança. Eu tive medo de panela de pressão por anos. Eu só não tive medo quando inventaram uma panela que trava assim, ó. Que não coloca assim, sabe, por cima. A minha panela é aquela que só bota a tampa e faz assim e tá tudo bem. Então, a gente tem que aprender, ver as coisas de uma outra maneira, criar artifício, gerar um caos para organizar. A gente, às vezes, vai gerar um caos, vai jogar o armário. O exemplo é do armário, tá, gente? Mas serve para qualquer coisa. Às vezes você está com um problema no seu trabalho, mas você está com o ego ferido e não vai pedir desculpa ao colega de trabalho que você errou. Ou você sabe que ele está com outros problemas e às vezes ele trouxe para você algo. Começa a entender. Então hoje a gente vai cuidar das nossas feridas que ainda precisam. Vocês não precisam reabrir elas, mas precisam entender elas, porque às vezes você não ressignificou, elas estão presas lá atrás e são aquelas partes que a gente deixou pelo caminho e não avançou. Como, por exemplo, o que eu dei, você não corre hoje
porque alguém te empurrou, sendo que isso você pode fazer hoje. Ah, não, eu tenho problema no joelho. Não, tudo bem. Estou falando de coisas que a gente consegue fazer hoje, mas ainda você fica dizendo que você não pode, eu não consigo, eu não sou capaz, aí eu não tenho estudo, aí eu não... Eu já falei para vocês no primeiro dia do Reconectar da primeira turma, vocês não são a sua graduação, vocês não são o seu trabalho, vocês não são aquilo que os outros falam. Vocês são muito mais do que vocês acham. A nossa essência vem de 3 esferas: da espiritual, que tem que governar, da sua alma, que é o seu cérebro, sua inteligência emocional, o seu físico. Então, por que tem muitas pessoas tomando remédio? Porque não está negociando com o passado. Passado, quem vive no passado vive com depressão. Quem vive pensando excessivamente no futuro está com ansiedade. E quem não consegue organizar o seu dia, um dia de cada vez, vive estressado, porque não tem paciência. Então, tudo o quê? Por que o Reconectar, a gente vai tendo temas assim importantes durante todas as aulas? Porque a gente vai encaixando o nosso quebra-cabeça. E muitas vezes o nosso quebra-cabeça está todo desalinhado. Então, hoje fica aqui para vocês consultar em que momento você deixou de fazer algo hoje porque algo aconteceu lá. Então, a gente vai trabalhar o inconsciente e aquilo que realmente você não sabe e ainda não sabe. Aí sim, a gente tem que fazer uma consulta. Aí a gente vai investigar. Mas o que vocês conseguem fazer hoje, tem um dia do basta. Não, peraí, a Lê tá com razão. Eu tô nisso aqui há tanto tempo. Será que eu mereço isso? Então, eu já estou dando técnicas para vocês, já estou dando dicas para que vocês mesmos possam fazer. Se vocês estão aqui, se prontificaram a estar aqui, eu já falei que tudo que você tem uma visão, que você participa, é que você tem uma missão. Pode ser que não seja para você isso aqui hoje, mas o que você ouviu aqui, amanhã você vai ter uma coleguinha, alguém que você vai saber falar isso aqui, que ela que está precisando. Então, é a lei da multiplicação. Lembra dos pães e dos peixes? Jesus não fez assim, ó, e o peixe apareceu e o pão apareceu. Ele precisou de 5 pães, ele precisou de 5 pães e 2 peixes para fazer o quê? O milagre. O que eu quero dizer com isso? Que vocês estão aqui ouvindo o que eu estou falando para você multiplicar. Porque às vezes se você estivesse em casa, você não ia ler sobre isso que eu estou falando. Fez sentido? Então, às vezes é alguém que vai fazer vocês terem a visão e aí daqui 2, 3 dias vocês vão ter, caramba, a Leite está aqui, ela veio para eu atender. Do atender, ela levou eu para a comunidade, para fazer na comunidade dela. Agora ela já disse, nossa, eu tive cura. Vai lá, começam a fazer, começam a assistir. Olha quantas coisas, não fui eu que multipliquei, é ela que está multiplicando. E quanto mais vocês falam, mais vocês estão multiplicando. E aquilo que eu falo, muitas vezes não vem de mim, vem daquilo que eu também já multipliquei. Por isso que é bom ter histórias, através de histórias. Por isso que é bom estudar, a gente ler coisa com embasamento. Principalmente aqui, ó. Esse livro, gente, esse livro aqui, ele se chama Bíblia, mas ele não é um livro de igreja nenhuma. Ele não é um livro de religião nenhuma. Ele é um livro de lição, um livro que conta histórias poderosíssimas daquilo que você veio fazer aqui. Eu não sou religiosa, não sou pastora, mas aqui tem a solução para tudo que já foi criado. A glória de Deus é esconder as coisas para a gente descobrir. E quando a gente aceita que a gente quer criar, que a gente vai multiplicar e que a gente não vai viver de coitadinhas, a gente cresce, a prosperidade vem. Por que a gente fala, poxa, nada acontece comigo, o dinheiro não para na minha mão, eu não consigo fazer as coisas. A gente tem que servir, servir, servir e servir. Que as coisas vão acontecendo. Agora, se você parar, não aconteceu nada, então não vou servir mais, você não aprendeu. Então, o buscar hoje as coisas de lá, como eu sempre, tudo que a gente semeia vai crescer, vai voltar, a lei do retorno. Então, o que você semeou lá atrás, o que semear em você
que ficou, que te feriu, que te sujou, ou que você ainda está carregando, ou que você mesmo que errou e precisa mudar. Então, hoje, fica aqui o nosso estudo, tá? De olhar para aquilo que ficou preso, gerar um caos para organizar, tá? E não parar no tempo. Crescer e aprender algo todos os dias, multiplicando, porque você não precisa ser perfeita, mas você não pode ser parada, tá? Parada no tempo. Você pode ter 80 anos, você tem que continuar dando sempre uma palavra e edificando a vida de alguém, tá? Beleza? Então, meninos, aqui hoje fica a nossa aula do reconectar, tá? Lidando aí com o nosso passado, mas sem se ferir, e multiplicando e aprendendo algo novo todos os dias. A aula não acabou, nós vamos continuar. Então, aqui se encerra, tá? E semana que vem nós temos a nossa próxima aula. Não falte, hoje eu estou muito feliz, tá? Que vocês estão todas aqui, ó. Beijo no coração, eu vou encerrar e a gente continua, tá bom?